Todo mundo lembra do Lula Molusco rabugento, o artista frustrado, o vizinho amargo, o eterno alvo das piadas. Mas existe um episódio que ninguém fala sobre, um episódio onde ele simplesmente sorri. E quando isso acontece, meu amigo, o universo de Bob Esponja começa a ruir. Muitos fãs chamam esse episódio de erro, eu chamo de confissão, porque o que acontece ali é perigoso demais para ser só uma piadinha qualquer. É como se por alguns minutos o desenho tivesse esquecido que era um desenho e deixado escapar uma verdade que nunca deveria ter sido mostrada. Uma verdade sobre o que realmente mantém o Bob Esponja funcionando. E quando você perceber isso, nunca mais vai conseguir assistir do mesmo jeito. Eu sei. Parece que esse aqui é só mais um episódio bobo, daqueles onde trocam as personalidades dos personagens. Isso é muito comum em vários desenhos. Mas cara, não é aqui. Esse episódio, ele não é engraçado. Se eu tivesse que descrever com uma palavra, pra mim seria incômodo. Porque pela primeira vez o desenho mexe com a única regra que mantém o Bob Esponja existindo. O equilíbrio entre a alegria e a desgraça. A dualidade entre Bob Esponja e Lula Molusco. Então vamos começar a nossa análise, dissecando parte por parte de tudo o que acontece no episódio. Tudo começa como sempre, uma manhã normal, e Bob Esponja e Patrick, claro, invadindo o quarto dele para ver o nascer do sol juntos. Eles dizem que fazem isso toda manhã, e tem até mesmo um álbum de fotos com inúmeros momentos juntos. Os dois ali chamam isso de amizade, eles são grandes amigos, mas qualquer um de fora percebe, isso aqui é uma obsessão doentia. Bob Esponja está obcecado com Lula Molusco. Nosso Lula, por outro lado, tenta se livrar dos dois, e a série segue o ciclo que a gente conhece. Bob Esponja causa, Patrick ajuda, faz merda, Lula Molusco sofre, é o equilíbrio natural da fenda do biquíni, mas naquele dia algo falha. O Lula Molusco, para tentar se defender, acaba se eletrocutando na própria cerca elétrica, e a partir daqui nada mais faz sentido. De repente ele acorda diferente, sorridente, alegre, gentil, ele quer brincar, se divertir, e o mais estranho, quer estar junto do Bob Esponja, algo que se você parar para analisar é completamente diferente de tudo que ele sempre quis. Por alguns minutos ali parece bonito, o desenho quase engana a gente, o sol fica mais dourado, o riso fica mais leve, e Bob Esponja pela primeira vez parece genuinamente emocionado, porque o Lula Molusco finalmente gosta dele, é o momento que ele esperou desde sempre. Mas se você prestar atenção, percebe o erro. O sorriso do Lula Molusco não combina com o mundo ao redor. É como se o cenário inteiro não soubesse reagir ao que estava acontecendo. O desenho sempre respirou caos, principalmente vindo dele. Solidão, frustração, essas coisas definiam o Lula. Mas de repente, tudo ficou calmo demais. E esse aqui é aquele clássico, o silêncio antes do colapso. No dia seguinte, o ciclo se inverteu. Agora foi Lula Molusco quem invadiu o abacaxi do Bob pela manhã. Ele buzina pra acordar Bob Esponja, divide jornal, passa fio dental nele, vira o espelho exato do que ele sempre odiou. Nesse ponto o episódio deixa de ser só uma comédia e vira um espelho quebrado. Porque não é mais o Lula Molusco tentando ser feliz, é outro Lula Molusco vivendo o lugar dele. No início, Bob Esponja tenta lidar bem, afinal o Lula Molusco estava feliz e queria estar com ele pela primeira vez. Quem não ficaria feliz com isso, né? Ele conquistou um sonho praticamente. Mas é exatamente aí que o episódio começa a desmoronar e o mundo vai junto com ele. O Lula Molusco passa a seguir o Bob Esponja em todo lugar. Ele está na cozinha, no siricascudo, no corredor, dividindo o mesmo espaço, o mesmo ar, a mesma função, e quanto mais ele sorri, mais o universo começa a estranhar. Em seu trabalho no siricascudo, ele distribui chapéus de graça, abraça crianças, oferece molho e deseja um ótimo dia a cada cliente novo. Isso se repete 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes e cara, dá pra sentir o desconforto. O ar mudou completamente. Os personagens não sabem o que fazer com tanta positividade vindo dele. Até o Sr. Sirigueijo, o cara que explora todo mundo, começa a suar frio. Não pelo perigo, porque não tem perigo ali, mas porque o equilíbrio foi quebrado. E se tem uma coisa que a gente entende assistindo Bob Esponja é que o ciclo não funciona sem dor. E aí que o episódio entrega a primeira pista da nossa teoria. A fenda do biquíni não é um lugar feliz. Nunca foi. É um sistema de compensação. Cada riso precisa de uma reclamação, cada sonho precisa de um fracasso, cada hambúrguer bem feito precisa de um clarinete desafinado ao lado. Se você parar para analisar, tudo tem sua dualidade nesse universo. Patrick, Bob Esponja, o Sr. Sirigueijo, mas agora o Lula Molusco está fora do eixo e o universo está tentando corrigir esse erro. Eu vou adiantar, ele vai corrigir de um jeito que a gente não vai gostar. No começo, como nós dissemos, Bob Esponja tentou ignorar, mas aquele conforto virou desconforto, o desconforto virou um ciúmes e os ciúmes virou um medo. O novo Lula Molusco é bom demais. Os clientes começaram a adorar ele. O Sr. Sirigueijo o promoveu, algo que nunca aconteceu com Bob Esponja. Patrick virou um grande amigo dele. E num piscar de olhos, Bob Esponja percebe que ele não é mais o Bob Esponja da história. Não é mais o símbolo da alegria, como sempre foi. Não é mais o protagonista. Ele é o coadjuvante da sua própria série. E isso pra ele é insuportável. A cena mais triste é silenciosa. O Bob Esponja está sentado, encarando uma fatia de bolo de parabéns. Um bolo que outrora já foi dele, mas o nome em cima agora era outro. Com o cenário do mês, Lula Molusco.
Nesse ponto, o episódio já não é mais sobre amizade, é sobre identidade. Sobre o que acontece quando o papel que você nasceu pra representar é roubado, e o universo mostra sem querer o que você sempre fingiu não ver. Bob Esponja não odeia o novo Lula Molusco porque ele mudou. Ele odeia porque Lula Feliz mostra que o mundo nunca precisou do Bob Esponja feliz pra funcionar. E sem essa função, cara, o Bob Esponja deixa de existir. Não como o corpo físico, mas como um símbolo. O arquétipo de o divertido, o engraçado, não existe mais, porque tem outra pessoa melhor no lugar. Só que, cara, tudo tem um limite. Lula Molusco começou a dançar com Patrick e Bob Esponja surtou. Talvez você pudesse roubar o emprego dele, tirar sua foto da parede de funcionário do mês, mas ninguém poderia roubar o Patrick dele. Era isso que ele queria. Pelo menos isso. As frases que eles soltam é o grito de alguém que já não suporta mais ver o espelho sorrir de volta, enquanto seu próprio ser chora de tristeza. E nesse momento o ciclo fecha novamente, cara. O Lula Molusco, o homem que queria ser amado, é expulso. E o equilíbrio é restaurado da pior forma, pela repetição. O choque da cerca retorna, acontece novamente. O som é o mesmo, mas algo é diferente. Porque dessa vez não é só o Lula Molusco que leva o choque, Bob Esponja e Patrick também. A tela pisca como da primeira vez e quando eles acordam, os três estão diferentes. Rabugentos, apáticos, vazios. É o fim do episódio. Sem moral, sem redenção, sem sentido. E é exatamente ali que a verdade começa a se revelar. Depois do choque final, tudo volta ao normal, entre aspas. E é aqui que o episódio deixa de ser uma comédia e vira uma confissão metafísica. Porque o que ele mostrou não foi um erro, foi um teste, tá? Um experimento, um vislumbre do que acontece quando você altera uma constante e fundamental do universo de Bob Esponja. O Bob Esponja só pode ser o Bob Esponja enquanto o Lula Molusco for infeliz. A alegria dele depende da tragédia do outro. Eu te disse, é uma dualidade. É a simbiose emocional da série. Um ciclo quase cósmico. E é por isso que o desenho volta ao mesmo ponto toda semana. Nada muda, nada evolui, porque se um lado encontrar a paz, o outro precisa colapsar. Quando o Lula Molusco ficou feliz, Bob Esponja ficou triste, e assim por diante. E nesse episódio, o colapso aconteceu de verdade, nós presenciamos ele. E o que nasceu no lugar não foi um novo Lula Molusco, foi um falso, um simulacro. Um Lula Molusco que ama, que ri, que trabalha bem demais, mas que não pertence àquele mundo. E esse episódio aqui é no fundo mais sobre o medo de não ser mais necessário. E aqui a nossa teoria final se forma. E pensa aqui comigo, se o Lula Molusco realmente fosse feliz, quem o Bob Esponja seria? Quem o Patrick se tornaria? Quem nós seríamos? Sem um contraste que define o que é a felicidade. A verdade, cara, é que a Fenda do Biquíni não é um fundo do mar, é um teatro, um loop de papéis fixos, onde cada personagem carrega a função de manter o outro preso. O Bob Esponja representa o otimismo que não pode morrer, o Patrick, o vazio de quem não sabe pensar, e o Lula Molusco, o humano aprisionado entre os dois. O único que sente o absurdo do próprio mundo, o único que percebe que nada muda, que toda manhã é igual e que qualquer tentativa de escapar termina com um choque na cerca. No outro vídeo que nós falamos sobre o Lula Molusco aconteceu a mesma coisa. Ele teve que repetir o ciclo, porque ele precisa continuar sendo infeliz para o mundo continuar existindo. Agora pensa no título, o falso Lula Molusco que ninguém percebeu. Talvez ele não fosse falso por sorrir, talvez ele fosse falso porque o verdadeiro, o de sempre, nunca mais voltou. A partir daquele episódio que vemos não pode ser mais o Lula Molusco que conhecemos. Pode ser só um substituto cansado, repetindo as mesmas falas de um personagem que já se foi. E é por isso que ele parece cada vez mais triste, mais vazio, mais conformado, porque ele lembra, mesmo que ninguém mais lembre. Então da próxima vez que você for rir de alguma crise dele, lembra disso. Talvez o Lula Molusco não esteja infeliz porque quer, talvez ele só esteja sustentando o mundo com suas próprias mãos. E o mais triste é que ele sabe, mas não pode fazer nada. Mas calma, isso aqui é só o nosso começo. Temos muitas outras coisas para falar. E se você viu até aqui, comenta. O ciclo continua. Só para eu saber que você também percebeu. É isso, fiquem bem. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Te vejo na próxima e valeu!